Meus amigos, aconteceu aquilo que a gente não queria no final do jogo, né? O Clube do Remo deixa de trazer 3 pontos, mas traz um, né? Perdeu 2 na casa do adversário, aonde eu falei no vídeo anterior para vocês, havia a grande possibilidade de pontuar lá fora. Porque a gente estudou o time do Ferroviária de Araraquara e vimos que não era essa Coca-Cola toda. E nesses jogos, é jogo de fazer pontos, gente. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que foi esse jogo. Peço a você que fique até o final, tá? Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, né, galera? Tem gente visualizando, mas não está se inscrevendo aí para apoiar nosso trabalho. Né? Nós dependemos muito do seu like, né? O algoritmo aí não funciona sem like, não adianta só olhar e não deixar o like, não. Tem que ir para deixar o like aí. Então comenta, compartilha nós aí e bora pro vídeo. Meus amigos, segunda-feira, né? Pós-jogo do Clube do Remo, um jogo que a gente tinha expectativa, assim, claro, o nervosismo de estreia num campeonato que é tão importante para o Clube do Remo. Eu já frisei a vocês, o Clube do Remo tá apostando todas as fichas nessa Série B, gente. Todas as fichas. O Papelinho já falou isso, né? Para resolver as finanças do clube em situação de CT, em situação de patrocínios, é buscar a Série A. Né? Então o clube não pode vacilar como vacilou. Esse jogo eu havia falado no vídeo anterior para vocês que era um jogo de grande possibilidade do Clube do Remo pontuar. E eu estava certo, mas eu queria os 3 pontos. Tanto que ele foi até os 50 minutos, num detalhe, gente, num detalhe que vocês vão ver aí, né, que eu vou pontuar daqui a pouco para vocês, 2 imagens que abastecem muito o nosso imaginário de como é que você ou estava exaurido ou as peças que entraram não surtiram efeito, né? Mas no entanto tudo, Clube do Remo pontua, né, gente? Importante é pontuar fora de casa, tá? E não pode perder ponto dentro de casa. Quando o adversário lá empatou com o Remo na sua casa, ele perdeu 2. A gente ganhou 1. É assim que funciona, gente. É a lei da... Tá? Bom, galera, o Clube do Remo que entrou em campo aí com o time modificado. Nós já vimos cantado a bola que teria modificações. Eu teria mantido o Cadu, mas ele optou pelo Marcelinho, que até... no empenho foi bem no começo do jogo, tá? Também manteve Reinaldo e Klaus na zaga, ele vai com certeza trabalhar essa dupla de zaga aí, e o Alan Rodrigues na lateral esquerda, né? Mais à frente tinha o Caio, e nas duas quase laterais da cabeça do meio campo, Jadson e Pedro Castro, né? Tá? Nas pontas, Janderson, no meio Viseu e na outra ponta Pedro Rocha, né, meus amigos? Esse era o Leão Azul de ontem, né? Quem se surpreendeu aí com essa escalação? Eu confesso a vocês que eu entraria assim com Viseu, tá? Me surpreendeu mesmo, foi só a entrada do Marcelinho na lateral, mas depois deu para entender porque ele colocou o Marcelinho ali. E é o que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, um clube do Remo que modificou suas estruturas e a sua forma de jogar. Começa a aparecer o trabalho do treinador Daniel Paulista, que ontem estava numa espécie de um 3-4-3, ou 3-4-3 já, 4-3-3, tá, gente? Localizado aqui o Caio, Jadson, Pedro Castro, Pedro Rocha, Janderson e Felipe Viseu, que se movimentou muito durante esse jogo ontem. Muito mesmo, como vocês puderam ver, tá? Aqui na zaga, Klaus e Reinaldo, que... claro, de vez em quando dá uma pichotada, mas é o Reinaldo, né, gente? Aqui na lateral, Alan Rodrigues. E aqui o Marcelinho. Bom, gente, a intenção do treinador ela era boa. O Clube do Remo praticamente tentou espelhar o meio-campo do adversário, que é bem treinado, aquele time do Ferroviária de Araraquara, apesar das limitações. Tem jogadores ali que carregam seu time, né? E a gente gostou. Eu gostei, foram 2 tempos distintos, tá, gente? Claro, quando você sai ganhando na casa do adversário, primeiro tempo, no segundo tempo você tem que esperar, gente. Vai ser bombardeio de todos os jeitos, né? E o Clube do Remo, né, que já havia demonstrado para nós um certo desenvolvimento, né, tanto no início do jogo quanto nas partes do finais do primeiro tempo, onde levava-se sim um contra-ataque, mas partia para cima do adversário e não respeitava, gente. Não tinha respeito. Né? Era sim um Clube do Remo bom de se ver e foi um jogo até bom de se assistir, tá? Eu confesso a vocês que não vi todos os jogos ainda da Série B, né? Mas pelo desenrolar que eu tô vendo, foi um dos melhores jogos, se não foi o melhor da primeira fase.
Lembrando que hoje ainda tem 2 jogos e a gente vai estar assistindo aí, porque também tem que assistir o jogo do Coelho, que é o próximo adversário do Clube do Remo. Bom, gente, o que tirar desse jogo, né? A lição aprendida é que o time está se desenvolvendo realmente. Agora a gente vê assim um certo padrão, né? Quando você vê o zagueiro abrir para uma linha de 3, descer o volante, tá? Quando você vê o lateral subir, o volante cobrir a dele. Aí você começa a ver modificações. Quem tava fazendo muito isso era o Caio, excelente nesse domínio, mas, cara, vai cansar, né? Vai cansar tanto que o Clube do Remo, em figura do seu papelinho, ontem ele falou que o Clube do Remo vai procurar, tá procurando um primeiro volante, né? Porque o Caio tem uma certa idade, tá? Porém, é um cara que jogou muito ontem, ele e o Jadson, né? Inclusive, quando o Jadson sai, o time perde um pouco mais da dinâmica, porque, na minha concepção, as substituições não surtiram o efeito desejado pelo treinador. Mas era assim, gente. O primeiro tempo, quando o Clube do Remo faz aquele gol com o Felipe Viseu, numa jogada, um lançamento ali do Jadson, pro próprio Pedro Rocha, que vai furando por trás da zaga, tá? Ele fez muito isso, tem uma hora que ele pegou o lance, aquela jogada ensaiada. O cara pegou, vou mostrar de novo a plaqueta aqui. Ele leva o lançamento, o Felipe Viseu puxa a marcação, tá? Tá aqui, gente, desculpa. Felipe Viseu traz a marcação. Aí o Pedro Rocha funila aqui e ele recebe o lançamento do Caio por aqui, né? Só uma matada de mau jeito, ele não conseguiu antecipar. Mas nós tivemos, tanto que o lance do gol sai nesse mesmo lançamento do Jadson, né? Ele vai entrando na costa do zagueiro e o Viseu abre e ele toca pro Viseu, que faz aquele gol. Não é um gol para qualquer um, gente. Ele bateu por baixo da bola porque o cara entrava de carrinho. Se vai bater de qualquer jeito, perdia-se aquele gol, tá? Bom, pra mim, tava excelente o Clube do Remo, sabendo responder, perdeu alguns gols ali. O Felipe Viseu cabeceou aquela bola para fora. O Caio, aquela bola ele não pode perder. Eu falei para vocês, é detalhe. Eu havia falado no jogo anterior. É detalhe, concentra, não pode perder. Série B não pode vacilar em nenhum momento, né? Tanto que nós vacilamos no final do jogo, mas com isso decorreu do segundo tempo todinho, né? O Clube do Remo que fez as modificações ali, primeiramente o treinador esperou para ele poder modificar. Quando ele modificou, não surtiu efeito o Pavani, não surtiu efeito o próprio Maxwell, também não surtiu tanto assim. O Adailton estava meio que ainda desconectado do restante do time, tá? O Cadu também não foi aquela Coca-Cola toda, né? Então, e também teve uma estreia do Daniel Cabral no lugar do Jadson ali, né? Que não foi essa Coca-Cola toda, apesar de ter entrado aos 35 minutos, mas não gostei também, tá, gente? Pra te falar a verdade, os atletas que entraram no segundo tempo, todos deixaram a desejar. Não teve um que dissesse assim, pô, beleza, entrou esse aqui no lugar desse fulano e manteve a expectativa do jogo. Não manteve, tanto que o Clube do Remo fez todas as substituições depois que o time do Ferroviária de Araraquara fez, tá? Então dava para saber qual era a intenção. Bolas aéreas, ele botou os dois centroavantes dele, o Quirino e o Carlão, que foi o Carlão que fez o gol, né? Perigoso, não poderia ter deixado só, tá, gente? Não poderia ter deixado só. Inclusive que eu vou deixar para vocês aqui uma foto que vocês podem estar vendo aí, a marcação, a altura dos jogadores. O Ivan Alvarinho, quem estava nessa barreira nessa hora era o Adailton, que fez a falta. Sem necessidade, tá? Faltou experiência para Adailton ali naquela hora. Faltou mesmo. O próprio Viseu comenta no final. O Adailton tá na barreira. Quem tá o primeiro pós-barreira é o Alan Rodrigues, gente. Impossível. 1,73 m. O Adailton tem 1,74 m. O que tá mais próximo do jogador Carlão é o Felipe Viseu. Tá atrás dele porque ele tem um outro atrás dele. Ele tá entre os dois jogadores. Tem dois na frente do Viseu. Um que era para pegar o Alan e o outro que era para pegar o Viseu. O Carlão aparece com a experiência de um centroavante na frente do Viseu. Se vocês verem a altura aí, Reinaldo, Klaus, que são os mais altos, e o Caio não estavam próximo do atacante. Era eles para estarem marcando o centroavante, gente. Primeiro que o nosso atacante, ele é atacante, ele não marca, ele não tem o cacoete de marcador. Então era para estar ali um jogador mais alto, né? Não deixar o próprio Alan Rodrigues naquela primeira linha de marcação, porque ele é menor. A bola passou como quis, passou da barreira e passou dele como quis, tá?
Se vocês verem aí, até na última foto que eu tô deixando pra vocês aí, olha como é que ele tava. Tava ainda que nem que o Whindersson Nunes fala, Jesus, é você. Né? Porque ele tava dormindo, né? Fechou o olho, nem olhou, acho que ele nem viu o gol porque ele tava com o olho fechado, como vocês podem ver aí na foto. Né? Pra mim foi uma falha total de sintonia ali. É isso que eu falo pra vocês muitas das vezes. Falta do Marcelo Rangel, que foi excelente nesse jogo. Um pouco mais de conversar com a sua zaga, pedir, empurrar os zagueiros. Né? O Caio também nessa hora, que ele tem bastante representatividade nesse time. Falhou também nessa hora de chamar ali, ele tomar a responsabilidade de orquestrar ali sua zaga, né, gente? Orquestrar. Porque nessas horas, o Alan Rodrigues já tava com o palmo de língua para fora, o time já tava cansado, tava sofrendo muito bombardeio aéreo, dava para aguentar, gente. Era 50 minutos, o juiz tinha dado 5, era 50 minutos, ia acabar, era o último lance, tanto que não teve nem volta, né? Era o último lance, gente. E aquela do Adailton era só para cercar, né? Vamos dar o crédito para Adailton porque ele tá há 10 anos jogando no Japão, ele, né, se precipita e tal, entendeu? E teve lances dele que era para ter tocado, teve lances do Clube do Remo que era para ter aniquilado o adversário. Era, gente. O Marcelinho com aquela bola de cara ali, pô, só ele ia... Enfim, não adianta a gente chorar o leite derramado. O fato é que a gente tira o aprendizado de não deixar acontecer mais isso. Até porque o próximo adversário, que pode ser em casa, é bastante difícil, gente. Muito difícil, tá? O América Mineiro que vem pra ser um dos que vai brigar pra se classificar, tá? Então o Clube do Remo, indo para cada um. Marcelo Rangel foi bem, ainda continua com aquele déficit na saída. Viu como ele não arriscou mais, queria a saída apoiada, de tocar ali do lado? Ele não quis arriscar mais, porque tem que ter uma boa conexão ali. Tem que ter um goleiro que coordene aquela sua estratégia. Ele não coordena, então, para mim, foi bem no jogo, apareceu bastante, né? Foi, acho, para mim, o melhor jogador até do Clube do Remo, tá? Na lateral, Marcelinho, enquanto não estava cansado, foi bem no retrospecto daquilo que o treinador pediu. Eu digo a vocês, Marcelinho, Cadu e Thales são o mesmo retrospecto. Dá para jogar legal como ala, mas como apoiar é muito difícil, é muito sofrível até certas horas. Porém, como o Jadson caía ali, ele se apoiava muito bem, né? Então o Marcelinho ficou aí razoável. Quando tava correndo, tava bem, depois cansou, entrou no seu lugar o Cadu, que não deu para avaliar tanta coisa, inclusive no lance do gol ele tava lá atrás, defendendo o segundo pau, tá? O Klaus e Reinaldo posso botar no mesmo bojo, foram bem, mais um jogo não tão seguro, claro que tem as suas falhas, limitações em certos momentos, mas são jogadores que realmente dão um gás ali atrás, bolas aéreas, o Reinaldo até falhando umas bolas aéreas ali, mas é suscetível, né, gente? Toda hora vindo, uma hora tu vai cansar. É água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Alan Rodrigues, mais um jogo bem no primeiro tempo, apoiando, né? Uma hora deu um chute estabanado, aquela bola era para ter batido de melhor ali. Foi bem, jogou até o final do jogo, no que pôde ajudar, ajudou. Falta melhorar mais um pouco, mas já estou gostando do desenvolvimento. Ele está entendendo o esquema tático do treinador. Jadson, mais uma partida não perfeita, né? Porque ninguém é perfeito. Tem os girinhos ali do Jadson ainda que dão um certo calafrio, né, na gente. Mas é aquele, cara. É um jogador que dispensa comentários, tá? Indo bem, sentiu. Vamos verificar ainda no dia de hoje o que foi que aconteceu com o Jadson, né? Aí, né, tivemos centralizado o Caio, né? Jadson ficava numa do meio campo. O Caio ficava no meio, centralizado. E o Pedro Castro no outro. Uma partida excelente do Caio até quando deu. Quando as pernas não aguentavam mais, gente. Aí você não vigora mais tanto. Perdeu aquele gol, não pode perder. Aquela bola ali, só foi o vento e o sopro e o susto do zagueiro que tirou ele daquele lance. Porque era um lance ensaiado, que ele aparece dentro da área, né? No cruzamento até do Alan Rodrigues, se não me engano. Né? Então, pra mim, Caio tá em desenvolvimento, tá indo bem, tá? Mas precisamos de outro, porque quando ele cansa, não dá para contar com o Daniel Cabral, que entrou no lugar do Jadson, não mostrou que veio. Ricardo, era os 35 e tal, mas você tem que aproveitar cada oportunidade da sua vida, meu amigo, tá? Eu que o diga, né? Pedro Castro, novamente uma partida apoiada, uma partida que não deixou a desejar, é aquele jogador sempre mantendo a regularidade ali. O Pedro Castro, para mim, foi boa a partida dele, surpreendeu porque ele tirou o Dodô, já botou um Clube do Remo com praticamente 3 volantes ali, 2 de mais passe e 1 de marcação mesmo, né? Tá? E o Jadson apoiava muito, o Jadson estava descendo até na zaga, né, gente? Tá? O Janderson não apareceu tanto porque o Jadson não estava indo muito,
Com isso, o Janderson ficou uma figura meio que quase apagada ali e tal, quando tentou as suas arrancadas. Teve um pouco de êxito, nem tanto, mas segurou o repertório ali da descida do lateral, né? Aquele lado ali que era muito perigoso, como eu falei para vocês, tá? Então, para mim, razoável, tá? No seu lugar entrou o Maxwell, que não desenrolou legal, tá? Não gostei. Eu não gostei das substituições. No lugar do Pedro Castro entrou o Pavani. Muito abaixo, muito aquém. Tem que investir a Série B. Não dá para ele entender que ele está ainda na Série C. Tem possibilidade de... é um jogo mais truncado. Não, a Série B é mais trabalhada e mais detalhada. E muitas vezes é mais tática do que suor, né, propriamente dito. Então falta ritmo, vem de contusão. Vai ficar com esse crédito aí, tá? Bom, na outra ponta, Pedro Rocha, novamente uma boa partida do Pedro Rocha, até quando conseguiu aguentar. Vocês podem ver que no primeiro tempo, tanto o Pedro Rocha quanto o Janderson, eles vão voltando um pouco mais, acompanhando até abaixo da linha do meio campo, a marcação encaixada, gente. Excelente do Clube do Remo. Quando o Clube do Remo subia a linha, forçava o erro do adversário. Foi excelente. Para mim foi bacana também a apresentação do Pedro Rocha. Poderia ter tido melhor sorte ali nos lances, poderia ter passado melhor a bola também. Isso falta no Clube do Remo, essa visão, né? Entrou no seu lugar o Adailton, naquela situação de locomotiva meia doideira, né? E aí partindo pra cima, só que tem bolas que tu tem que tocar. Tem uma hora que tá ele e o outro jogador do Remo no mano a mano. Ele é o principal, ele vai puxar a marcação. Ele tentou dar um chagão que ele sofre a falta. O jogador do Remo ia abrindo já aqui. Tem que aniquilar o adversário, gente. Não pode dar sopa pro azar. Então o Adailton aí, razoavelmente... Se ele não fizesse a falta, eu ia dizer por que tu não fez a falta se o cara cruza livremente. Não dá pra entender essa retrospecto, porque aconteceu, né, gente? Aconteceu e aí eu não teria feito a falta, era só cercar. O próprio Alan Rodrigues estava próximo dele, né? Então, fica esse crédito aí, porque é atacante, né? E ele é meio louco, como vocês sabem, né? Tá? Para encerrar, a porcentagem foi de 60-40 de posse de bola. Tá? A grande chance foi uma para cada lado, que justamente aquela chance do Marcelinho lá, mas eu acho que aquela chance também do Caio poderia ser contabilizada, né? Mas foi para fora, né? Finalizações foi 28-9, tá, gente? Tanto para vocês terem uma ideia, né? Escanteios foram 11-7, passes foram 488 do time do Ferroviária contra 319 do Clube do Remo, 11 faltas a 16. Foi um jogo legal, gente. Foi um jogo legal, na medida do possível, como eu trouxe para vocês aí. Né? Agora é esperar, porque vão chegar novas contratações. O treinador tem que corrigir certos costumes ali. Ele mesmo falou, né? Inclusive quiseram imputar ele situações do Rodrigo Santana, que ele disse. Aí ele até, nessa hora, ele até espetou lá o repórter, né? Porque ele falou: posso responder na situação quando eu chego aqui. Que realmente, gente, muitas das vezes eu não entendo a crônica, né? Porque você pega. Aí, foi que nem a mesma sensação daquele repar. Não foi a mesma sensação, gente. Não foi. Não foi porque o Clube do Remo estava jogando fora de casa, no domínio de um adversário que tem uma boa marcação, uma boa linha, tá? Tá certo, nós não somos tão brios assim, mas foi um bom jogo. Quem entende um mínimo, deu para entender a intenção do treinador, como eu mostrei para vocês. Amanhã a gente vai trazendo outro vídeo, mais coisas aí, tá? Mas, por enquanto, gente, é observar o trabalho do treinador e a gente continuar trabalhando aqui no canal para mostrar para vocês quais intenções. O que ele queria quando fez isso, né? As substituições não deram certo, gente. Não deu certo. Tanto que ele teve a vantagem de que o treinador do Araraquara, do Ferroviária, fez todas as substituições antes, né? Inclusive ele ficou até com o jogador puxando a perna aí. E eles comemoraram muito, que eu estou acompanhando as redes sociais deles, eles comemoraram muito esse jogo, né? A gente tem que entender também, né, gente? Agora, dentro do nosso domínio, a gente tem que mostrar a nossa dominância, a nossa predominância. Inclusive, quem estava acompanhando o jogo do Clube do Remo e tem postado algumas coisas do Clube do Remo é o Pedro Vitor. Deve estar sentindo saudade, né? Deve estar sentindo saudade. Mas é aquilo, né? Vida que segue, Pedrão. Forte abraço aí. E sucesso, cara. Eu vejo as tuas redes sociais lá também. Bom, gente, fato é que o Clube do Remo ainda faz um treinamento hoje no CT do Guarani. Retorna à noite, amanhã com certeza dará folga, porque vocês sabem que o pós-jogo o atleta está em alto nível ainda, né? Está em alta ainda, o corpo dele ainda não baixou a adrenalina, né? Só vai baixar 2 dias depois, 48 horas, parece que, salvo engano, que baixa
é 24 horas, né? Então tem esse trabalho, esse cuidado todo, e agora é observar por que não rendeu. Se nós olhávamos primeiramente no banco do Clube do Remo, era um banco que rendia muito, até melhor muitas das vezes do que o time titular, né? Quando vinha as substituições. Então a gente tem que entender isso aí. Agora é observar o trabalho do treinador e verificar o que pode acontecer, né, gente? Fato é que foi um bom jogo, na minha concepção, uma estreia, né? O Clube do Remo equilibrou as franquias em certos momentos. Tudo bem, era na casa do adversário, pode acontecer com qualquer um, como aconteceu com o Clube do Remo. Tá, gente? Então, peço aqui a opinião de vocês, quem chegou até esse final. Tá? Digam o que vocês viram aí. No próximo vídeo a gente vai trazer outras análises aí pra gente estar, assim, digamos, debulhando as intenções, tá? Valeu, forte abraço, fui!